Bem, amados, vamos então continuar com a nossa série de pregações que nós temos estado a fazer na primeira carta de João. A série tem o nome Deus é a Luz. Estamos a fazer expositivamente, a caminhar expositivamente em toda a primeira carta de João. Estamos neste momento no capítulo de número 3. Na semana passada estivemos a analisar do versículo 4 ao versículo de número 6 e hoje estaremos a analisar do versículo de número 7 ao versículo de número 10. De certa forma que a pregação de hoje será uma segunda parte da pregação da semana passada, ou até se quisermos uma terceira parte da pregação de há 2 semanas atrás. Neste caso há 2, não, há mais, porque a última vez que nós tínhamos estacionado aqui no capítulo 3 de primeira de João já foi no ano passado. Mas então, amados, peço a todos aqueles que puderem que abram as suas Bíblias, liguem, acedam às vossas Bíblias na primeira carta de João, 1 de João, capítulo 3. Neste caso, vamos hoje começar no versículo do número 7. Porventura também eu creio que vai ser também, como fizemos na semana passada, importante lermos desde o início do capítulo. Hoje também vamos ler desde o 3:1 e vamos até ao 10, para pegarmos o contexto geral daquilo que estamos a ler, percebermos um bocadinho melhor do que é que estamos a falar, do que é que João, inspirado pelo Espírito Santo, quis deixar aqui para nós no dia de para nós, tanto os nossos irmãos naquela altura, como a todos os cristãos ao longo das eras, e para nós nos quer falar no dia de hoje. Mas antes mesmo de lermos e meditarmos na palavra do Senhor, vamos mais uma vez a Ele em oração, pedindo a sua bênção sobre esta manhã, que seja verdadeiramente Ele a falar aqui neste lugar. Pai de amor, nós te agradecemos por o privilégio que nós temos de sermos contados no número daqueles que tu nesta manhã incomodaste para que viéssemos à tua presença, Pai, para em família, Senhor, em povo santo, estarmos reunidos à volta da tua palavra, reunidos louvando, cantando e adorando ao teu santo nome também com as nossas vozes. Pai de amor, e também agora neste momento, não só podemos também te cultuar através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, mas também podemos ter este privilégio de ouvir a tua palavra, que é a espada do teu Santo Espírito, e que ela faça mudança nas nossas vidas. Amém. Pai de amor, nós te agradecemos o privilégio de termos nas nossas mãos a tua palavra na nossa língua materna, Senhor, temos acesso a ela, podermos nela meditar, nela aprender, ela decorar, de forma a que tu, Senhor, através do teu Santo Espírito, a tragas à nossa memória quando o momento difícil vem, Senhor, quando a tribulação vem, quando a dificuldade chega, Senhor, tu nos fortaleces com a tua palavra, Pai de amor. Te agradecemos, ó Deus, pela liberdade que nós temos de te cultuar neste país, Senhor. Pela liberdade que nós temos de ter portas abertas e de nos considerarmos ou de nos afirmarmos como cristãos sem termos medo de sermos, ó Senhor, assaltados, de sofrermos um ataque terrorista ou de sermos perseguidos assim ferozmente pela nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti, ajuda-nos a aproveitar esta liberdade que nós ainda temos para que cheguemos com a Tua palavra àqueles que nos rodeiam, Senhor. Que Tu possas te estar a alegrar de nós e do culto que queremos prestar aqui esta manhã, que Tu alegremente venhas e estejas aqui com a Tua presença, seja palpável e sentida neste lugar, Senhor. Que Tu passeis pelo nosso meio e que verdadeiramente este culto que nós te estamos a querer prestar, pois o culto é para Ti e é a Ti que nós queremos agradar, que ele suba na Tua presença como um cheiro suave. Senhor, usa-me, ó Pai, como um canal de bênção, que sejas Tu a falar através de mim, que não seja um discurso bonito ou palavras e filosofias humanas, mas sim seja a Tua palavra a sobressair e a Tua palavra a ser exaltada e o Teu nome a ser engrandecido esta manhã. É isto que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus, dizendo amém. Então, amados, primeira carta de João, capítulo 3, vamos ler do 1 ao 10 e depois eu vou fazer a exposição da mesma do 7 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor, e como habitual, como versão como que oficial aqui da igreja que nós utilizamos,
Vou ler na versão Almeida século XXI, que diz o seguinte: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engana. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Então até aqui a palavra do Senhor. Já como eu chamei a atenção na semana passada, nós podemos ver aqui uma clara mensagem de contraste. Uma clara mensagem, como se costuma dizer, polarizante. Porquê polarizante? Porquê é este palavrão polarizante? Porque estamos a falar de polos. São polos opostos. São extremos opostos. Creio que com frequência nós ao longo da nossa vida temos aprendido e temos falado que nós não podemos, em relação a Cristo, andar em cima do muro. Não há como andar em cima do muro. Biblicamente, a palavra nos fala que não há como andarmos em cima do muro. E nesta passagem em particular que nós hoje vamos estar a meditar, nós podemos ver que é uma mensagem dura. Mas é uma mensagem clara também. É uma mensagem que muitas vezes, se necessário, aos ouvidos atuais, seria considerada ou é considerada uma mensagem radical. Porquê? O João diz, ou se está com Deus, ou não se está com Deus. E ele não diz meramente, ou se está com Deus ou não se está com Deus. Ou se está com Deus ou se está com o diabo. Novamente, isto aos ouvidos de muitas pessoas nos tempos que passam, até ouvidos de muitas pessoas que se consideram cristãos nos tempos de agora, seria algo chocante. O quê? Não, não é, não pode ser assim. Não, mas então aquela pessoa é tão boa, ele só não conhece Jesus. Mas ela é tão boa, é uma pessoa, quase que diria que ela é uma pessoa santa, ela faz tão boas obras, ela é uma pessoa tão... Como é que é possível a gente dizer que aquela pessoa está a caminhar com o diabo? Ou pertence à família do diabo, digamos assim. E atenção, que João não utiliza esta expressão como um insulto. Ele não está a utilizar-se desta expressão para insultar ninguém. O objetivo não é insultar, não é chocar por chocar. O objetivo dele é chamar a atenção exatamente desta realidade. Que não dá como andar em cima do muro em relação a Deus. Não tem como nós andarmos em cima do muro em relação a Deus. Claro que, naturalmente, e nós aprendemos, como lemos desde o início deste capítulo, a partir do momento em que a gente passa para o outro lado do muro, estamos do outro lado do muro. E quando eu digo passamos para o lado do muro, é um trajeto de uma rota só e que só tem um final só. Isto pode parecer assim um bocado esquisito o que eu estou a dizer, mas é do género. Porquê? Todos nós, naturalmente, todos nós, quando nascemos, estamos de um lado do muro. Biblicamente, todos nós, quando nascemos, somos
naturalmente, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa, somos naturalmente filhos do diabo. Somos naturalmente servos do diabo. Isto pode novamente parecer uma coisa assim muito chocante. Espera aí, mas eu não andava a fazer rituais satânicos, nem andava a fazer magia negra, nem a consultar tabuleiros do Ouija, nem nada do género. Mas não tem a ver com isso, tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Porque nós, como peixes dentro d'água, não sabíamos que estávamos molhados. E nós pecávamos natural e habitualmente. Apesar de que eu compreendo, todos nós, sim, todos nós tínhamos uma consciência. Porque sim, a Bíblia também nos descreve isso. Que Deus coloca em nós o incómodo da consciência que Ele nos dá. Uns temos uma consciência mais apurada, outros temos menos consciência. E há pessoas sem consciência nenhuma. Por isso é que sabemos que não são todas as pessoas, ou melhor, todos nós, apesar de termos nascido em pecado, como o próprio Davi fala naquele salmo, em pecado me concebeu minha mãe. Atenção que ele ali não está a dizer que a mãe adulterou quando o concebeu. Não, está a dizer que, tal como a mãe era pecadora, ele também já nasceu pecador. É uma coisa, todos nós, e isto também não é para generalizar, mas sim uma realidade. Todos nós nascemos naturalmente pecadores, com esta tendência, com este apreço em pecar. É-nos natural, por isso é que eu disse, nós naturalmente, porque nos é natural. É algo que faz parte da nossa natureza. Então, logo desde cedo, nós começamos a manifestar, uns mais, outros menos, essa nossa natureza. Como eu estava a dizer, em relação até à consciência, naturalmente, que as consciências são diferentes, por isso é que não é toda a gente que é pecador um serial killer, não é? Não é toda a gente um assassino em série, não é toda a gente um ladrão, um traficante. Claro que estamos a falar que, naturalmente, há polos daquilo que é a manifestação da pecaminosidade humana. Mas ainda assim, biblicamente, todos nós nascemos pecadores. Todos nós, naturalmente, que pecamos. Sim, mesmo nós que nascemos num contexto cristão, nós naturalmente nascemos pecadores. Tivemos, porventura, foi a benesse de termos pais que estavam ali literalmente para contrariar essa nossa pecaminosidade e logo incutir em nós valores, princípios cristãos. Valores e princípios que nos conduzissem a um caminho parecido ou semelhante a um caminho que fosse um caminho ao lado de Deus. Ainda que, novamente, não é a prática que faz a perfeição no sentido da salvação. A salvação é uma realidade que se depois... Desculpem. A salvação não é as boas obras. Nós não somos salvos por fazer boas obras. As boas obras devem ser um sintoma da nossa salvação. Por isso é que é possível alguém fazer aparentes boas obras, fazer obras de beneficência, fazer obras beneméritas, ser um grande filantropo, esta palavra que significa aquele que ama o homem, que faz bem ao ser humano, e temos muitas pessoas muito ricas neste mundo, nas quais Deus toca inclusive para fazerem bem à humanidade, mas isso não quer dizer que as pessoas são salvas. No entanto, novamente, como nós já começámos a falar na semana passada, em termos de identidade, quem é salvo tem que praticar boas obras. Quem é salvo tem que demonstrar a sua salvação através das boas obras. Mas como nós estávamos a falar em relação à questão do muro, nós todos nascemos de um lado do muro. Por isso é que todos precisamos de salvação. Por isso é que todos precisamos de redenção. Por isso é que todos precisamos de conhecer e reconhecer nas nossas vidas o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Crendo que verdadeiramente aquele sacrifício que Ele operou lá na cruz, há cerca de 2000 anos atrás, foi feito, não assim de uma forma genérica, mas sim foi feito em nosso lugar, em meu lugar. Eu creio que aquele sacrifício foi suficiente para mim. E foi eficaz, e eu, através desse sacrifício, agora diante de Deus, não é? Sou transportado, como a Bíblia fala, somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino da sua maravilhosa luz. Várias passagens que nos falam deste transportar de um lado do muro para o outro lado do muro. Por sua vez, não é? Novamente, por isso é que nós falamos, não dá como estar em cima do muro. Estávamos de um lado da cerca, digamos assim, do lado do muro, agora fomos transportados para o outro lado do muro. Mas
Por exemplo, e aquilo que já falámos na semana passada, mas então e aquilo que Davi fez? Davi, que era chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi, que tinha inclusive vencido um gigante, sendo adolescente. Tinha protegido até rebanhos de leões e de ursos. Como é que aquele homem foi fazer uma burrada daquelas? Como é que aquele homem se começou a desviar daquela forma? Porque, novamente, sim, eu creio que a Bíblia nos ensina que a partir do momento em que nós passamos de um lado do muro, nós somos colocados do outro lado do muro e não voltamos atrás. E não andamos a saltitar, tipo a jogar ao eixo, de um lado para o outro do muro. Não creio que se passe assim, mas é possível que qualquer um de nós continue a dar lugar à sua carne e se comece a desviar e caia num período de carnalidade. E caia num período de tempo em que está em rebeldia. Não é que ele ainda não foi salvo, Davi era salvo. Não é que ele não era convertido, Davi era convertido. Mas começou a dar lugar à sua carne, a dar ouvidos à sua carne, a dar, lá está, lugar à sua carne. E em vez de alimentar e buscar se alimentar no Espírito e nas coisas do Espírito, e fortalecer e afastar-se das velhas obras, afastar-se dos velhos costumes, ele começou a ser um filho rebelde. Por isso é que, creio que ainda na semana passada eu chamei a atenção. Em Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5, o autor aos Hebreus fala-nos daquela questão sobre a educação do Senhor em relação aos seus filhos. Fala que o Senhor, literalmente, açoita a quem ama e pune a quem recebe como filho. E depois, inclusive, o autor aos Hebreus vai dizer, se os nossos pais terrenos, quando nós nos portávamos mal, eles nos corrigiam, quanto mais Deus vai fazer assim com os filhos a quem ama. Se porventura, já que todos os filhos são disciplinados, mas vocês estão a ver que vocês não são disciplinados, se calhar vocês não são filhos, mas são filhos ilegítimos. Ou como diziam nas versões antigas, são bastardos. No sentido de vocês não são ainda de facto filhos. Porque, novamente, Davi o que é que começou a fazer? Começou-se a tornar um filho rebelde. Começou a extraviar, digamos assim, a desviar-se no caminho. Mas o que é que Deus Pai, sendo um pai amoroso, um pai que educa os seus filhos, o que é que ele fez? Mandou Natã para ir lá dar-lhe como que uma chibatada espiritual. Nós vemos que ele estava a entrar em rebeldia, tal como as crianças e às vezes alguns adultos também se rebelam, digamos assim. Mas ele, sendo um pai amoroso, ele foi e corrigiu Davi. E Davi arrependeu-se e voltou para o caminho às direitas. Foi isso que aconteceu. Foi ou não foi? Davi entrou naquele caminho em que adulterou. Não só no coração, mas na prática ele adulterou mesmo. Porque ele não só adulterou ao ter olhado, tirado as medidas à esposa do outro e já desejado e imaginado coisas não é na cabeça em relação à esposa do outro. Ele mandou chamar por ela, ele deitou-se com ela. Isto claramente que não foi uma coisa de um episódio só, porque foi uma coisa que aconteceu até que ela engravidou e eles perceberam que ela estava grávida. Então temos meses aqui à mistura. Depois dela engravidar, ele chama então o marido dela para vir da guerra, para ele se tentar desculpar. Tentou empurrar para que o marido se fosse deitar com a esposa e o marido, por ser um homem honrado, disse, não, o povo está lá em guerra e eu não consigo estar aqui a deitar com a minha esposa, estar aqui no bem bom, enquanto está lá o meu povo em guerra, eu não consigo fazer isso. Eu vou dormir às portas da minha casa. Imaginem, por o camarada ser um homem às direitas, Davi tem que, tentando lavar as suas mãos, orquestrar o próprio assassinato deste homem. E foi o que Davi fez. Ele orquestrou o assassinato de Urias e Urias foi morto ao mandato de Davi. Ele foi deixado desguardado lá na frente da batalha e foi morto pelo inimigo, mas foi tecnicamente um assassinato encomendado. E nós vemos isto que acontece. E depois ele recebe Batseba, não é? A esposa de Urias, como sua esposa, e a criança nasce e a criança está doente. Temos todo este processo. Isto passam-se meses. Isto é capaz de ter durado mais do que um ano.
E Davi sempre ali, naquela, sem se arrepender verdadeiramente. Até que Natan lhe conta aquela parábola de havia um homem que tinha um rebanho cheio de cordeirinhos, cheio de ovelhas. E havia um homem que só tinha um cordeirinho que cuidava e estimava e não sei o quê. O que tinha um rebanho cheio de cordeiros, roubou a única ovelhinha àquele que só tinha uma, foi, matou, comeu, ficou com ela para ele. E o que é que Davi disse? Esse que roubou, que tinha o rebanho e que roubou a única ovelha do outro indivíduo, devia morrer. Foi isto que Davi disse. Ele devia morrer. E Natan virou-se. Pois é, esse indivíduo és tu. E aí é que ele percebe o que é que ele tinha feito. Ele cai em si e ele, o quê? Arrepende-se. Porque a vida cristã é uma vida feita em arrependimento. A vida cristã não é que nós nos tornamos uns santinhos impecáveis. Que nós não mais pecamos. Que nós não mais tropeçamos. Quanto mais nós temos consciência da santidade de Deus, quanto mais nós compreendemos e conhecemos quem Deus é, nós mais percebemos o quão falhos nós somos e o quão, mesmo nós todos os dias, todas as horas, nós pecamos. Porque nós não atingimos aquele padrão de perfeição. Sim, é o padrão que Deus requer, porque Ele é perfeito, Ele é santo. E Ele diz, sejam santos como eu sou santo. Mas nós continuamos a não ser santos em nós mesmos. Nós somos santos na medida em que Jesus, ao ter morrido por nós, nos perdoou de todo o pecado e a santidade de Jesus foi atribuída a nós. E por isso é que a Bíblia nos chama de santos. Nessa medida nós somos santos, porque fomos santificados por Deus. Tal como nós dizemos e aprendemos à luz das Escrituras que na cruz Jesus carregou os nossos pecados, não é? Carregou os pecados da sua igreja. Dizemos que Ele levou sobre si as nossas dores e Ele sofreu em nosso lugar. É porque literalmente os nossos pecados estavam neles. Foi literalmente uma transação que aconteceu. Deus pegou nos nossos pecados, atribuiu a Jesus, pegou na santidade e na perfeição de Jesus e atribui a nós. E por isso é que a Bíblia nos pode chamar de santos. Apesar de nós, na prática, não sermos ainda perfeitos, santos em nós mesmos. Mas somos santos através do sacrifício de Jesus. E glória a Deus por isso. No entanto, como estávamos a falar, não é uma vida, não é de perfeição. E eu compreendo que, inclusive, há grupos, digamos assim, religiosos que dizem que é possível nós chegarmos a um ponto, a um estágio da nossa caminhada cristã em que nós literalmente viramos perfeitos, que nós literalmente não pecamos mais, que é possível nós passarmos dias ininterruptamente ou vivermos sem pecar. Honestamente, eu à luz das Sagradas Escrituras dizia, essas pessoas precisam de receber um maior conhecimento da santidade de Deus, de ter uma maior compreensão da grandeza e da pureza de Deus. Porque na minha ótica, isso é estar a nivelar Deus por baixo. Porque todos nós, se formos sinceros e olharmos para as nossas vidas, olharmos para o nosso dia-a-dia, nós todos os dias falhamos, todos os dias erramos. Seja em pensamento, seja em palavras, seja em ação. Nós todos os dias nós falhamos. Nós não podemos ser tipo aquelas pessoas que é normal a gente ver aquelas frases cómicas, por exemplo, no Facebook e serem partilhadas no WhatsApp. Eu sou uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa muito paciente. As outras pessoas é que são estúpidas. E tiram-me do sério. Mas eu sou uma pessoa muito calma. Sou uma pessoa muito paciente. Os outros é que são estúpidos e me tiram do sério. Então nós não podemos olhar, lá está aqui, não, o problema está no outro. O outro é que me fez reagir. Eu só lhe espetei uma bolachada porque ele primeiro pisou no pé. Se ele não me tivesse pisado o pé, não tinha levado uma bolachada na cara. A culpa está no outro, eu não fiz nada. Isto já é assim desde que nós éramos pequenininhos. Quando alguém vinha, chamava pelo nosso nome, foi ele, não fui eu. Foi ele. Já começou desde cedo, já começou desde o Éden. Adão, onde é que tu estás? Foi a mulher que tu me deste. Ela mandou-me, eu comi, não tenho nada a ver com isso. A mulher virou-se, a serpente, ela falou, disse que aquilo era bom, eu vi, era fixe e tal, eu comi. A culpa está na serpente. E a serpente começou assim a olhar. Pois é. E nós podemos ver que verdadeiramente não. Nós não somos perfeitos na nossa prática, digamos assim, mas devemos
buscá-lo, devemos almejá-lo, devemos verdadeiramente vivermos vidas em que os nossos comportamentos, o nosso dia-a-dia, seja um reflexo daquilo que é o significado, como falámos na semana passada, da palavra cristão, que significa pequeno Cristo. As pessoas que estão à nossa volta devem literalmente, exato, se perguntar porque é que nós somos diferentes, não no mau sentido, não porque meramente nos vestimos de forma diferente, ou usamos óculos, os outros não usam óculos, ou temos o cabelo assim, os outros têm o cabelo assado. Não, a nossa conduta deve ser uma conduta semelhante à do Senhor Jesus Cristo. Mas, novamente, isto é um sintoma da patologia que é a nossa salvação. A nossa conduta deve ser um sintoma da nossa identidade de cristão. A nossa conduta deve ser um sintoma do facto de nós sermos salvos e remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não tentemos fazer o processo inverso. Durante 18 anos da minha vida eu fiz o processo inverso. Eu vou fazer para parecer ser. Eu vou ser politicamente correto, à frente das outras pessoas eu vou fazer só o que é certinho, aparentemente. Ou, melhor dizendo, fora, dentro de casa e dentro da igreja eu vou fazer o que é certinho, vou responder às perguntas certas, da forma certa, com as respostas certas, ali portar-me como um anjinho do cor, depois, longe dos olhares da igreja e dos meus pais, eu vou fazer o que eu quiser. Ou às escondidas das outras pessoas, eu vou fazer o que eu quero fazer realmente. Durante 18 anos da minha vida foi assim. E por isso é que eu realmente não percebia. Espera aí, se a gente tem que fazer coisas boas para ir para o céu, onde é que está? Para que é que serve Jesus nesta história toda? Se em suma sou eu que me salvo, eu tenho que fazer coisas boas. Novamente uma demonstração que eu não tinha compreendido o Evangelho. Eu não tinha percebido que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. As boas obras foi para aquilo que nós fomos criados, como diz lá no início do capítulo 2, se não me falha agora a memória de Efésios, que diz que nós fomos criados para as boas obras. Foi para as boas obras que nós fomos criados. Então, quando nós fizermos boas obras, não devemos estar assim a olhar para Deus, sou um filho mesmo fixe, faço boas obras e tal, enquanto os outros não fazem. O que é que o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos quando eles fizessem tudo o que havia para fazer que Ele lhes tinha mandado? O que vocês devem responder é: somos servos inúteis, só fazemos aquilo que nos mandaram. Então nenhum de nós deve achar-se merecedor do céu. Biblicamente, nenhum de nós, por mais impecável que pareça ser, se deve ou se pode achar merecedor no céu. Porque diz que na presença de Deus, que no céu não pode entrar isto de pecado. Deus não pode tolerar na sua presença qualquer tipo, qualquer réstia, qualquer manchinha mais pequenina que aos nossos olhos pudesse ser de pecado. Por isso é que Jesus foi necessário. O próprio Jesus me perguntou no jardim: Pai, se houver outra forma possível, passa de mim este cálice. Que eu não tenha que levar os pecados deles todos sobre mim. Que eu não tenha que ficar naquele momento a tu, inclusive, a virares de mim o rosto, porque eu sou o maior pecador que alguma vez existiu naquele preciso momento. Se houver alguma forma diferente, passa de mim. Mas não havia outra forma diferente. Por isso é que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. É pela graça de Deus. E o que é que significa graça? Aquelas perguntas da Escola Bíblica Dominical. O que é graça? Favor imerecido. Se é favor imerecido, é porque nós não merecemos. Está na própria definição. Nós não merecemos passado, não merecemos presente, nem mereceremos no futuro. Também não nos estafemos, digamos assim, não viremos fariseus achando que vamos merecer o céu. Achando que vamos pagar pelo céu. Porque nós poderíamos viver um bilhão de vidas que nunca iríamos fazer boas obras suficientes para atingir a medida da preciosidade do sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a graça, a salvação é de graça, mas não é nem foi barata.
Porque valeu o próprio sangue do unigênito Filho de Deus para pagar a culpa, a dívida tremenda que nós tínhamos para com o Pai. Por isso é que nós aprendemos, e é verdade, ou devemos aprender, que é muito interessante. Nós somos salvos de Deus, por Deus, para Deus. Às vezes, não é? Nós víamos nos desenhos animados e nos filmes que é como se fosse... É o diabo que manda no inferno e é o diabo que nos manda para o inferno e o diabo é que é como se fosse o cobrador dos impostos. Mas, na realidade, a nossa ofensa não foi contra o diabo. A nossa ofensa foi contra Deus. E é o próprio Deus, que é o ofendido, que vem e nos salva. Salvos de Deus, porque era Ele que iria e vai executar o juízo. E depois somos salvos por Deus. Mas Ele não nos salvou meramente. Ele não nos resgatou meramente. Ele resgatou-nos e traz-nos para a sua família e nos trata e nos chama e nos tornamos, de facto, como estamos aqui a ler, filhos de Deus. Ao contrário de qualquer outra, digamos assim, sistema religioso inventado pelos seres humanos, sendo que o cristianismo não é um sistema religioso inventado pelos seres humanos, é a única religião verdadeira. Todas as outras religiões é eu faço para ser aceito. Eu vou fazer coisas que é para ser aceito. E qualquer outro tipo de sistema religioso, se nós formos a ver, é sempre aquela ideia de eu vou prestar culto, vou oferecer sacrifícios, vou fazer coisas para apaziguar e agradar esta divindade para ver se ela me olha como um bom súbdito. Mas o único Deus verdadeiro não nos considera meramente súbditos. Ele literalmente nos trouxe para a sua família. E Ele não fica assim à espera. Bem, agora vocês safem-se, façam lá as coisas para ver se conseguem... Para ver se vocês se salvam, não é? Para ver se vocês conseguem salvar a vocês mesmos, se vocês fazem umas boas coisas. Mas olha, vê lá, se tu pisas fora do risco, depois isto, olha, eu não sei. Vamos lá ver como é que isto dá. Vamos lá ver se no final das contas tu ainda te acabas por salvar ou não. Não sei, vamos lá ver. Não é assim que Deus trata connosco. Não é assim que Deus trata connosco. Por isso é que em Hebreus 12 eu voltei a citar. Ele, como um bom pai, a partir do momento em que nós nos tornamos filhos dele, ele é o pai que vai e disciplina o filho quando o filho começa a extraviar do caminho. Ele é o pai do filho pródigo. O filho pródigo, atenção, é filho pródigo. Ele foi, mas ele voltou. E o pai recebeu o quê? De braços abertos. Como o próprio Senhor Jesus fala, Ele, sendo o bom pastor, Ele é aquele que deixa as 99 no aprisco e vai atrás da 100ª. Porquê? Porque era uma ovelha dele. Por isso é que o próprio Senhor Jesus, quando estava a falar para os fariseus, disse-lhes mesmo assim na cara: vocês não creem, eu sei que não vão crer, porque vocês não são das minhas ovelhas. Ele disse, foi o próprio Senhor Jesus que disse. Não fui eu que disse, não sou eu que estou a criar uma nova doutrina. Foi o próprio Senhor Jesus que disse: vocês não creem? Eu sei que não vão crer. Vocês não são das minhas ovelhas. Se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês iam aceitar aquilo que eu estou a dizer. É duro? É real. Foi aquilo que o próprio Senhor Jesus disse. No versículo, então, de número 7 e 8 diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então nós vemos que Jesus veio para destruir, para cancelar as obras do diabo e, por sua vez, cancelar as obras do diabo nas nossas vidas. Uma passagem que eu gostava e nós vamos analisar com base no 7 e no 8, vamos analisar também, ou vamos ler para relembrar, para avivar a nossa memória, é a conhecida passagem sobre as obras da carne e sobre as obras, ou o fruto do Espírito, que fica em Gálatas. Vou abrir aqui, enquanto também vai ser projetado. Ou se calhar eu leio diretamente. Gálatas 5,
do 16 ao 21, vai primeiro falar em relação às obras da carne, às obras, digamos assim, do diabo, ou das coisas que são referentes àquilo que é o reino das trevas. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Já aqui uma pausa. Lembrem-se o que é que nós falámos em relação a Davi. O que é que ele começou a alimentar? A carne. Por isso é que a palavra do Senhor nos alerta. Cuidado! Vocês são salvos? Sim, são salvos. Vocês são filhos de Deus? Sim, são filhos de Deus. Agora o quê? Andai pelo Espírito. Busquem se fortalecer para que vocês não satisfaçam o desejo da vossa carne que ainda está em vocês. Vocês só vão ser renovados depois, ou quando Jesus voltar, ou quando vocês forem para o céu. Agora vocês ainda têm a carne que busca o pecado, que ainda vos puxa para o pecado, que ainda vos faz querer ainda as velhas coisas. Mas por isso é que ele diz, andai pelo Espírito para não satisfazer as obras da carne, as vontades da carne. E continua no 17, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Então, tal como nós já falávamos na semana passada, quem está no reino do diabo, quem está do outro lado do muro, quem não reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, está e participa deste reino, ele, e vai ser natural, viver ao sabor do vento, viver segundo os desejos da sua carne, viver segundo os desejos do seu coração. Naturalmente que não nos devia chocar que esta frase, que é aparentemente tão bonita, e é como das frases, aquelas frases que eu já mais do que uma vez falei, é daquelas frases que é tipo slogan da nossa era, é segue o teu coração. Aquilo que o teu coração disser para tu fazeres, segue o teu coração. Vai, segue o teu coração. E depois nós vamos a Jeremias e Deus fala a Jeremias, o coração é altamente enganoso. Quantas vezes, mesmo depois da nossa conversão, é que nós sentíamos uma coisa, o nosso coração indicava-nos uma coisa e aquilo que a gente fez, seguindo o coração, era uma autêntica burrada. E depois a gente, caraças, porquê é que eu fui fazer aquilo? Mas era de facto o que a gente queria, era o que o nosso coração nos chamava para fazer. E esse segue o teu coração não nos devia, ou melhor, não nos devia surpreender, que é como se fosse o principal mandamento satânico. Quando eu digo principal mandamento satânico, estou a dizer que é o resumo daquilo que é o chamado Livro da Besta, escrito por Aleister Crowley, que foi um dos fomentadores do ocultismo e do satanismo moderno, mais ou menos isto nos anos 60, 70. Ele criou um chamado Livro da Besta, supostamente inspirado por espíritos, passa a redundância, e o resumo daquilo que devia ser a nossa forma de viver é: segue o teu coração e isso será toda a lei. O teu coração é que determina o que é a tua lei, o que é certo e o que é errado. É isso que nós estamos a ver a nossa sociedade a viver. A gente ouve, isto é direto, é músicas, é filmes, é as pessoas a darem entrevistas. Era o que eu sentia no meu coração, era aquilo que me fazia feliz. Então, se te faz feliz, é outra. Se te faz feliz, que mal é que isso pode ter? Se te faz feliz, qual é o problema? Se faz feliz, ou outra, se te faz feliz e não estás a magoar ninguém, faz. Tem sido assim que o Ocidente tem vivido. Tem sido assim que muitas vezes as pessoas à nossa volta têm vivido. Tem sido assim que nós, em princípio, vivemos muitos anos da nossa vida. Ou, porventura, tem sido assim que nós temos vivido até ao dia de hoje.
Isso é o que eu sinto no meu coração. Isso é o que o meu coração me diz para fazer. Que mal é que isso pode ter? Se isso me faz feliz, que mal é que isso pode ter? No versículo 9 e no 10 diz: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e nele não pode continuar, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem pratica a justiça, quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Novamente, João enfatiza a questão da vida, da vivência. Então, apesar de nós como cristãos nós pecarmos, e sim é um facto de nós falhamos todos os dias, mas não é todos os dias da nossa vida como cristãos que nós vivemos como o filho pródigo lá a chafurdar na lama com os porquinhos. A nossa vida não é mais pautada, não é mais como que caracterizada por sermos uns pecadores invertebrados. As pessoas à nossa volta não olham para nós e veem que nós somos uns pecadores sem emenda. Não é essa a identidade de um cristão. Não pode ser essa a identidade de quem se considera um cristão. Por isso é que eu falei, é possível um cristão pecar. É possível um cristão cair num tempo de rebeldia. É possível. Não é possível é que alguém se diga cristão e todos os dias da sua vida ele é tipo o filho pródigo que está lá longe da casa do pai. Eu sou um cristão e um praticante. Sou um peixe que vive no deserto. Sim, não é possível. Não é possível. Não é possível não é alguém se considerar cristão e depois aquilo que define a sua vida não é ser como um cristão. Outra analogia que eu também já vos falei é aquela questão da fotografia e a questão do filme. É possível que num dado momento do nosso dia ou num dado momento da nossa vida, da nossa caminhada cristã, as pessoas tirem fotografias de más atitudes nossas, de atitudes pecaminosas nossas. Mas isso é uma fotografia que está a retirar um momento da nossa vida. Não é o filme da nossa vida. Se eles virem o filme da nossa vida, ao verem o filme da nossa vida, têm de ver uma vida que, apesar de terem episódios de falhas, mas a nossa vida é vivida em arrependimento e em transformação. A gente vai para uma espécie de uma montanha russa, mas tem que ser uma montanha russa a subir. Não pode ser a gente olhar, imaginemos que nós já somos supostamente cristãos há 30 anos, olhamos para trás, eu converti-me há 30 anos, como é que é a minha vida agora? Qual é que é a minha conduta agora? Como é que é a minha identidade agora? Agora sou mais parecido com Jesus ou sou menos parecido com Jesus? E novamente, não é o episódio, não é, por exemplo, se eu agora tropecei e caí em pecado, não é isso que eu estou a falar. É qual é que é a minha identidade agora? Como é que as pessoas à minha volta ao longo destes meses e de anos me têm conhecido? Será que eu sou mais parecido com Jesus? Será que verdadeiramente estas verdades bíblicas que aqui estão e a dizerem que um filho de Deus não pode se considerar filho de Deus e estar a viver habitualmente em pecado? Será que isto é uma verdade na minha vida? Será que é uma realidade na minha vida? Ou será que eu agora estou ainda pior do que estava há 30 anos atrás? Ou agora a minha vida é vivida de uma forma pior do que há 30 anos atrás? Por isso é que é muito interessante que no final do versículo 10, ele não só fala de que nós como cristãos, a nossa vida deve exemplificar e deve espelhar que nós buscamos praticar a justiça, não é? Que tendo em conta a nossa identidade de justificados, ou seja, que Deus nos considera justos por meio daquilo que Jesus fez por nós, Jesus sendo justo, nunca tendo pecado na vida inteira, Ele se nos substituindo e levando o nosso pecado, levando a nossa injustiça, Deus atribuiu a nós a santidade, a perfeição e a justiça do Senhor Jesus. E por isso nós agora somos considerados justos. E por sua vez agora devemos buscar viver como justos. Que a nossa vida exemplifique isso. Mas o que é que ele diz no final do 10? Quem não anda dessa forma
não pode ser considerado filho de Deus. E não só é quem não anda dessa forma. Qual é que é uma coisa muito interessante que ele coloca aí? E quem não ama o seu irmão. Como alguém que está a escrever uma carta para ser endereçada a igrejas, a ser lida no contexto de igrejas, ele está logo a dizer: se tu te consideras cristão, mas não amas o teu irmão que está aí do teu lado, ou à tua volta, ou sentado umas filas à frente ou umas filas atrás, isso não é compatível com quem tu dizes que és. Como é que tu podes considerar cristão e não amas os outros filhos de Deus? Como é que tu podes dizer que és membro da família de Deus e depois dizes que odeias de morte os outros filhos de Deus? Isso não é compatível. Não é possível. Por isso é que é muito interessante que depois, quando nós voltamos lá a Gálatas 5 e começamos a ler do 22 em diante, que fala do fruto do Espírito, eu gosto sempre de frisar fruto, singular. Não é frutos. Fruto. É um fruto só, tem vários gomos, mas é um fruto só. O que é que diz? Mas o fruto do Espírito começa por qual? Amor. Lá em João 3, desculpem, 1 João 3,10, como é que fala? Como é que termina? Quem não ama o seu irmão. Porque, novamente, tudo o que nós fazemos na nossa vida tem que estar e deve ser movido, encharcado de amor. Ele continua: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade ou mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Não há lei. Ou seja, não há nada na palavra do Senhor, em termos da lei do Senhor, que contrarie qualquer uma destas questões. É interessante, ele começa por uma muito interessante e termina com uma muito interessante: amor e domínio próprio. Novamente, desafia-nos a amar. E lembrem-se o que é que o próprio Senhor Jesus, aquele desafio tremendo que ele lançou no Sermão do Monte, quando ele falou como é que nós devíamos, inclusive, agir para com os nossos inimigos. Com aquelas pessoas que nos consideram inimigos, aquelas pessoas que nos perseguem, aquelas pessoas que nos fazem e nos querem fazer mal. O que é que Jesus nos desafiou a fazer? Amem. Falem bem delas. Tratem-nas bem. Orem por elas. Uma pessoa fica assim a coçar a cabeça. Como assim? Então o outro anda a espalhar rumores sobre mim, boatos sobre mim, a destruir a minha vida, a destruir a minha carreira, a tentar afetar a minha família. Eu vou orar por ele? Eu vou tratá-lo bem? E Jesus vai olhar assim para nós: espera aí, tu durante não sei quantos anos, ou se calhar tu agora, neste momento, vives de uma forma como fosses um autêntico inimigo meu e da minha palavra. És um rebelde a tudo o que está na minha palavra. Já quebraste todos os mandamentos. Queres que eu haja contigo de acordo com aquilo que tu tens feito? Porque se for para agir, eu posso também te tratar, pegar em ti já e tratar-te de como eu deveria agir contigo. Porque quando nós pensamos na questão da nossa salvação, nós muitas vezes esquecemos das verdades bíblicas que nos dizem que nós nascemos nesta condição de inimigos de Deus. E que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Quando nós éramos pecadores. Jesus morreu há cerca de 2000 anos atrás. Nós estamos vivos há não sei quantos anos atrás. Jesus já sabia tudo o que a gente ia fazer. Tudo o que a gente ia dizer, tudo o que a gente ia pensar, tudo o que a gente ia ver, tudo o que a gente ia fazer, desde o nosso primeiro batimento cardíaco ao último. Se Ele fosse nos tratar meramente com base nos nossos pecados, qual de nós se safava? Eu não. Eu não. Por isso é que nós falamos da graça, que é um favor imerecido, e falamos da misericórdia. Quando nós costumamos... Para duas definições que eu gosto muito, ou a forma de definir estas duas palavras, já reta final desta mensagem, eu gosto muito de definir a graça e misericórdia, mas não definir meramente graça como um favor imerecido, mas gosto de definir da seguinte forma: graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos.
Misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. E as duas coisas nós alcançamos na salvação. Quando Deus nos salva, nós não só merecemos aquilo que nós... nós não só recebemos aquilo que nós não merecemos, que é a salvação, que é a vida eterna, que é a certeza que vamos para sempre viver junto do nosso Senhor e Salvador. E isso já começa cá, com o relacionamento que já podemos ter com Ele. E por sua vez nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, porque todos, como inclusive no vídeo dos jovens estava, todos merecíamos o quê? O inferno. A condenação eterna. Nós, merecer por merecer, era isso que é a única coisa que a gente merecia. Era a única coisa que a gente merecia, era o juízo do Senhor. Porventura, lá está, hoje, ouviste-me falar muito sobre Jesus, ouviste-me falar muito sobre condenação, falar muito sobre salvação. Eu não sei, lá está, eu não sou vidente, não tenho clarividência, não sou profeta, como dizia, para falha-me o nome, não sei se era Abacuque, acho que não é Abacuque, dizia, eu não sou profeta nem filho de profeta. Acho que não sei se é Abacuque que dizia isso. Mas pronto, dizia, eu não sou profeta nem filho do profeta, eu não sei, não conheço o teu coração, Deus é que conhece o teu coração, eu não sei qual é que é o teu compromisso hoje com Cristo. Não sei se és um simpatizante de Jesus ou se és um irmão de Jesus. Não sei se tens a certeza plena da tua salvação no dia de hoje. Eu não sei. Aquilo que eu te convidava a fazer era hoje, como a palavra de Deus diz, hoje é dia de salvação. Hoje ainda é tempo, hoje ainda o teu coração está a bater, hoje ainda tens fôlego e tens a possibilidade de Deus estar de braços abertos hoje. E Ele te aceita como tu és, como tu estás, para te transformar. Para mudar a tua vida, para mudar a história da tua vida. Se tu até hoje não tens a certeza da tua salvação, hoje eu te convidava, não peço que tu levantes a mão, não peço que venhas aqui à frente, peço que tu hoje, com Deus, assumas esse compromisso. Agora de seguida nós vamos, durante os breves momentos, vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar as nossas cabeças, vamos todos estar a orar ao Senhor, e se tu hoje ainda não assumiste verdadeiramente e não tens a certeza do teu compromisso com Cristo, eu te convidava, não deixes passar o dia de hoje. Amém. Como o povo diz, e a verdade, nós não sabemos o dia da amanhã. Então convidava-te a assumires de hoje em diante um compromisso com o Senhor Jesus. Então vamos, por breves momentos, orar. Depois eu no final terminarei com uma palavra de oração, antes de passarmos novamente para o tempo do louvor.